Você pode abrir a sua Bíblia ou abrir o seu app e nós juntos podemos pensar nisso. Dessas 3 dobras, você, o seu cônjuge e Deus, você, o seu futuro cônjuge e Deus, um só propósito, um amor que deve ser firmado e que nunca se romperá. Salmos 38, a partir do verso 1, diz assim: Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque tuas flechas se cravaram em mim e sobre mim pesou a tua mão. Por causa da tua indignação, não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado, não há saúde em meus ossos, pois meus pecados já me cobriram a cabeça, como carga pesada que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem, por causa da minha insensatez. Estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo a lamentar, pois meu corpo está ardendo e não há na minha carne nada saudável. Estou exausto e esgotado, fico a gemer por causa da minha inquietação. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti e o meu anseio não te é oculto. Meu coração está agitado e me faltam forças, até a luz dos meus olhos já não está presente. Meus amigos e companheiros se afastaram de mim por causa da minha doença, e meus parentes ficam à distância. Também os que buscam tirar minha vida preparam armadilhas contra mim, e os que procuram o meu mal dizem coisas prejudiciais. O dia inteiro maquinam traição. Mas eu, fingindo-me de surdo, não ouço, e fico como um mudo que não abre a boca. Assim fico como quem não ouve, em cuja boca não há resposta. Mas, Senhor, espero por ti. Tu, Senhor, meu Deus, responderás. Rogo-te que me ouças, para que eles não riam de mim e não me menosprezem, quando meu pé tropeçar. Pois estou prestes a tropeçar, a minha dor é constante. Confesso a minha culpa, entristeço-me por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são fortes e cheios de vida, e muitos me odeiam sem razão. Os que retribuem o bem com o mal são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Ó Senhor, não me desampares, meu Deus, não te afastes de mim. Apressa-te em me ajudar, Senhor, minha salvação. Quando nós olhamos o Salmo 38, nós podemos compactá-lo em 2 expressões. O salmista se via como pecador, um homem falho, limitado. Mas ele não se via apenas como pecador, como falho, mas um pecador arrependido, uma pessoa numa transição de ajustes, de acerto, de trato da parte de Deus. É um pouco pesado esse salmo, mas ele reflete a nossa vida, ele reflete a nossa história. Quão pesados têm sido os nossos dias? Quão pesado têm sido os nossos relacionamentos? Quão pesado têm sido as nossas vivências, não apenas no trabalho, na sociedade, mas até dentro das nossas casas, nos nossos relacionamentos conjugais, paternos, maternos, filiais. Nós estamos vivendo peso. O texto fala sobre esse sentimento, um peso insuportável, da angústia, da agonia, só de perceber quão grande esse peso tem sido para nós. E sabe, o tempo tem passado, mas não tem mudado. O tempo tem passado e, pelo contrário, tem piorado. O tempo tem passado e tudo aquilo que a gente achava que era possível levar, nós hoje estamos concluindo que não seja mais, não dá mais. E às vezes nós estabelecemos algumas respostas humanas diante dos nossos limites. Uma delas é se calar, que as pessoas que agem com sabedoria, agem capazes de julgar, que possamos ser sábios porque nós emudecemos, não falamos nada. Mas na verdade nós não falamos nada porque estamos com medo de piorar
o que talvez não seja possível, mas diante dos nós, tudo é possível. Uma segunda postura é ensurdecer-se, se tornar surdo, de fazer chamado ouvido de mercador, de não validar o que está sendo dito. Bom, se de um lado eu fico mudo, do outro lado surdo, eu vou criando ações de páreos para que a minha vida, numa perspectiva relacional, ela possa avançar. E às vezes uso as duas características, não só mudo em algum momento e surdo em outro, eu me torno mudo-surdo, diante do que eu vivo. Só que eu não só perco sentido, eu perco o próprio sentido da vida, quando eu descaracterizo a sensibilidade da vida, quando eu tento me desconectar, quando eu tento desplugar o que eu sou, o que eu estou vivendo, diante de tudo que eu estou enfrentando. O salmista coloca que a situação é tão difícil que é comparada com uma calamidade. Ele está doente, ele está vivendo emocionalmente os seus piores dias, ele não está conseguindo ter parceria, as pessoas não estão se colocando junto a ele, a sua casa, a sua família, os seus amigos, aqueles que ainda o consideram, o contemplam a uma certa distância, não chegam perto. Até porque essa doença, ela pode ser até transmissível, então todo cuidado é pouco. E nesse momento, talvez o que mais precisávamos seria o calor, a proximidade, o abraço, o aconchego, a força que emerge de atitudes acolhedoras, mas nós não a temos. Estamos vivendo dias maus no físico, estamos vivendo dias maus nas emoções, estamos vivendo dias maus na nossa ação relacional. O sentimento do salmista é como se ele estivesse apodrecendo. É uma expressão muito forte, mas para poder dizer que não está havendo nenhum tipo de melhora. Pelo contrário, a cada dia a situação se complica e se deteriora ainda mais. Mas o salmista, ele faz algo que às vezes nós não fazemos. Ele recorre a Deus e ele clama a Deus por resposta à sua vida. Ele pede a Deus que possa ouvi-lo, porque ele tentou humanamente encontrar possíveis retornos, ações que aliviasse o que ele estava vivendo, passando, enfrentando, mas ele não foi capaz disso. Ele recorre a Deus porque ele reconhece que só Deus poderia tratá-lo, curá-lo, renová-lo. E os últimos versículos retratam isso. Ele busca o Senhor como uma última esperança diante do que ele estava vivendo. E nós encontramos nessa busca a resposta de Deus. Nós encontramos nesse momento em que ele se coloca diante de Deus, Deus presente à sua vida. Até porque em algum momento ele achou que Deus estivesse muito distante. Em algum momento ele achou que ninguém estaria disposto a caminhar com ele. Em algum momento ele poderia talvez esperar o seu próprio fim, porque não havia mais esperança para nada. Mas quando ele se desloca, se dirige para Deus, há uma esperança, há uma fé que é colocada no altar do Senhor. E aí há uma resposta iminente de Deus, porque todos aqueles que buscam o Senhor o encontram. Todos aqueles que batem a porta, o Senhor abre a porta. Todos aqueles que clamam por uma ação de Deus, encontram essa ação de Deus. O salmista estava doente, ele estava sozinho e ele não conseguia ver nenhuma possibilidade de reverter o seu quadro. Mas Deus o ouve, Deus responde e Deus se manifesta sobre a sua história.
Sabe, quando nós pensamos em três dobras, pensamos em nossa vida e Deus, e a do nosso cônjuge, do nosso irmão, da nossa irmã. Pensamos no nosso pai, na nossa mãe, no nosso amigo. Pensamos no outro, no próximo. Nós consideramos que sem Deus as perspectivas são de conflitos. Porque é natural, nós somos diferentes, pensamos diferentes. E às vezes mudamos os nossos pensamentos antes até de dizer para os outros que já pensamos de forma diferente. A nossa perspectiva, ela se torna hoje tão mutável que às vezes nós consideramos fase da nossa vida, em que naquela fase pensávamos de tal jeito, depois começamos a pensar daquela maneira, e hoje nós já pensamos de uma forma totalmente nova. As mudanças às vezes ocorrem para melhor, mas nem sempre. Às vezes as fases nos ajudam à maturidade, mas nem sempre. Às vezes as dificuldades que nós passamos podem aperfeiçoar a nossa vida, a nossa história, mas nem sempre. Sabe, o salmista, ele coloca que a história foi muito difícil para ele. Sentia os seus ossos serem esmagados. A doença não estava na pele, a doença estava no osso, estava de dentro para fora, agravava-se cada vez mais. Então ele reconhece que dessas três dobras, uma dobra era muito importante. Não era dele, não era do outro, mas era de Deus. Quando ele recorre a Deus, ele recorre à dobra mais forte. Porque essas três dobras, quando se recorre à dobra mais forte, a de Deus, ela encontra um propósito só, um sentido só. E o sentido é verticalizado. Somos nós e Deus. É Deus e nós. E dentro disso, nós podemos ver que é firmado num amor que não se rompe, em que na história nós conseguimos olhar e perceber o quanto falho nós fomos, quantos erros nós cometemos. Quando nós olhamos para trás, nós vemos quantos limites nós estabelecemos. Mas a gente percebe o amor de Deus presente, segurando, o amor de Deus agindo e consolidando graça, capaz de nos fazer não só viver, superar aqueles momentos, mas de chegar onde nós estamos. Nós estamos hoje, independentemente de onde e como, pela graça de Deus. Nós não chegaríamos até aqui por nós, por mais que você seja muito competente, por mais que você seja uma pessoa extremamente inteligente, você só chega aqui pela graça de Deus. E diante disso, nós podemos fazer um paralelo, não só a esse texto que temos como propósito hoje, mas a nossa leitura bíblica também, nosso texto de 1 Coríntios, capítulo 15, onde o apóstolo Paulo retrata que ele era o que era pela graça de Deus. Porque ao longo da história, as tentativas de erros e acertos foram muito grandes, mas ele sempre tendia aos erros e poucas vezes conseguia os acertos. Mas ele consegue entender que todas as vezes que ele... Então, o que é que ele vive? Reconhecimento dos seus limites. E por causa deste reconhecimento, ele estabelece arrependimento. Então, como eu disse, se podemos sintetizar em duas palavras esse Salmo 38, nós podemos sintetizar assim: pecador arrependido. Um marido, uma esposa, um homem, uma mulher, um filho, uma filha, um pai e uma mãe, um cidadão, uma cidadã, que reconhece os seus limites e que se arrepende, não apenas do que fez, do que aconteceu, mas de todas as situações já vividas para aquelas que se deseja viver. O processo que está aqui é que o arrependimento não foi só por um momento vivido, mas por essa história toda gerada. E esse sentimento ele está presente para aquilo que ainda vai se viver, para aquilo que ainda se vai enfrentar, para aquilo que ainda está ao ponto de ser tangível, concreto, palpável para nós. Um sentimento de que arrependimento
não pode ser somente pelas coisas vividas de trás, mas sentimento de arrependimento contínuo, de procurar não seguir os seus próprios caminhos ou as suas próprias soluções, de reconhecer o seu limite enquanto pecador, mas de não querer mais nunca passar pelo que já se passou. Essa condição que hoje está presente sobre nós precisa estabelecer como um processo de continuidade. Eu me arrependi do que eu fiz, do que eu vivi, de como eu era, de todas as coisas que eu decidi por mim mesmo. E isso vai continuar presente nas minhas novas decisões, nas minhas novas escolhas, no meu novo formato. Porque o meu formato continua sendo de pecador, mas um pecador arrependido, um pecador que não vai voltar às mesmas falhas, às mesmas circunstâncias, mas um pecador que deseja viver o novo de Deus. Todas as vezes que eu vivi por mim, olha o resultado. Mas todas as vezes que eu vivi por Deus e com Deus, em Deus, o resultado é diferente. O que é que eu quero para mim? Como ser inteligente e racional, as coisas que deram certo, aquilo que é de melhor. Por isso, coloco ao meu coração o desejo de continuar clamando, recorrendo a Ele, pedindo socorro, para que os meus dias, agora e no meu amanhã, possam reverter um quadro de doença física, emocional e relacional para uma perspectiva de saúde. Saúde física, saúde emocional, saúde relacional. Uma perspectiva de cura, em que esse amor de Deus vai fazendo tratos na minha vida e na minha história. E que este trato de Deus é tão forte que não se rompe quando a gente acha que não vai aguentar, que não vai ser possível seguir em frente, que nada vai sair de onde nós estamos ou como estamos vivendo. E de repente há o surgimento de uma plena luz, de uma resposta da graça de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus sobre aqueles que buscam. Como o salmista então se vê? Não mais errante pelos seus caminhos, mas com desejo de viver, a clamar a Deus, a buscar a Deus, a se dirigir por Deus, a se permitir ser conduzido por Deus. Se nós pensamos em 3 dobras e reconhecemos que a dobra mais forte dessas 3 é de Deus, e nós entendemos que é possível estabelecer um propósito dessa dobra mais forte a essas nossas dobras que não sejam tão fortes, nós precisamos apoiar nela, nós precisamos tê-la como esteio para nós, para que a nossa dobra mais frágil se fortaleça na dobra mais forte. E ao nos fortalecer na dobra mais forte, nos parearmos. O sentimento do salmista era de isolamento, solidão. E quando nós vivemos para nós, é esse o sentimento, mesmo estando às vezes em volta de multidão. O que nós precisamos reconhecer é que quando buscamos essa dobra mais forte, nós não percebemos o Senhor lá nos céus, ou em algum momento dessa caminhada, nós conseguimos ver Ele agora, aqui, conosco, do nosso lado. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos à deriva, nós estamos sendo protegidos, amparados e fortalecidos, sustentados para aquilo que o Senhor tem de melhor e que a gente ainda não viveu, mas ao seu tempo nós colheremos o efeito dessa fé e de tudo que o nosso Deus tem para nós. Sabe o que isso significa? Significa que essa saúde que nós vamos viver vai nos fazer viver melhor. Nós vamos conceber, por exemplo, ao coração, ao invés da angústia, da amargura, da dor, que parece não ter fim, alívio. Nós vamos ter paz. Nós vamos conseguir ter ao nosso coração uma realização, um contentamento, que se torna indescritível. E cada dia nós vamos expandindo mais, nós vamos conseguir crescer mais, e nós vamos ver o quanto esse Deus é perfeito no que Ele é e no que Ele é capaz de fazer sobre nós. Então o salmista reconheceu, no final do salmo, que ele recorrendo encontraria Deus. Ele apresentando e clamando, Deus responderia.
e a esperança dele fez valer um novo tempo para o seu futuro. Eu não sei como é que você está aqui hoje. Eu não sei como você avalia a sua trajetória até aqui. Eu não sei como você concebe os seus dias. Dias de tortura, de dor, dias de agonia, dias em que se sente sozinho, abandonado, doente, em que o seu corpo, a sua mente, o seu coração e a sua alma parece estar diante de uma situação, como o texto fala, não só empobrecida de saúde, mas apodrecida diante das situações que hoje estão sendo geradas. E talvez, se sentindo assim, e olhando e percebendo quantos recursos você já fez, tomou, procurou evidenciar na sua vida e não teve retorno, a sugestão que o salmista nos dá, talvez seja uma sugestão propícia para que coloquemos agora em prática. Evidenciar a busca de Deus, clamor a Deus, recorrer a Deus. Talvez em algum momento você recorreu a Ele, talvez você pediu ajuda, mas você não creu. Talvez em algum momento você disse: Senhor, faz alguma coisa, não estou aguentando mais. Mas você mais acusou do que simplesmente se mostrou necessitado. O salmista, num todo, diz: eu mereci tudo o que eu fiz, tudo que eu tenho. Eu realmente fui capaz de chegar nesse ponto. Mas eu não quero viver mais assim. Eu me arrependo disso. O clamor com arrependimento mostra humildade para que este Deus se manifeste, transformando aquilo que temos e transformando aquilo que somos. Mas eu preciso me arrepender. Quando eu me apresento assim, Deus ouve o meu clamor. Ele responde à minha necessidade. Ele faz diferença sobre a minha história. Eu queria levar você, nessa noite, a evidenciar hoje, amanhã e sobre o seu futuro, um olhar tão diferente que você seja capaz de entender o que você já passou e o que você esteja passando como algo totalmente oposto. Daquilo que sentia e respondia a sua vida como um mal-estar, ao momento em que você passe a ter um bem-estar, um sentimento de contentamento, mesmo com as dificuldades presentes, um sentimento de força, mesmo diante de possíveis fraquezas, um sentimento de realização, de completude, mesmo diante de faltas, um sentimento de ser achado, de poder saber para onde vai, de ter consciência do que você deseja e poder ver os efeitos de tudo isso acontecendo. Sabe, o salmista foi sincero ao se ver pecador. Ele foi assertivo quando ele se arrependeu dessa condição, porque ele não queria continuar. E ele então clamou ao Senhor, e o melhor da vida dele aconteceu. Se nessa noite você clamar ao Senhor, você também vai encontrar a resposta que ele encontrou, do melhor de Deus para você, do melhor que você pode alcançar sobre o seu futuro, do melhor que você pode marcar na sua história. E quem sabe, desse formato extensivo às suas gerações. Se o salmista não recorresse ao Senhor, seria essa a triste história. Mas ele recorreu ao Senhor e a história dele mudou. A história de todos mudam quando recorrem ao Senhor, quando pedem ao Senhor, quando clamam ao Senhor. Será que não é hora de clamar ao Senhor? Você já fez tanto, você buscou tantos meios, você já chorou tanto, a dor continua, parece sem fim. Será que não é hora de entregar isso ao Senhor?
Será que não é hora de você se entregar ao Senhor? Será que não é hora de a gente poder viver este propósito transformador da história, da vida, dos relacionamentos? Se nós temos as 3 dobras, e uma delas é especial porque envolve Deus, eu preciso me fortalecer e me unir mais a ela, para que a minha união com o outro ou a outra pessoa, ela possa acontecer de forma sucessiva. Se eu tenho uma escolha, essa escolha precisa ser Deus, e que a partir dessa escolha, a consequência dela possa abranger, além de mim, a outras pessoas. Nessa noite, eu desafio a ter um relacionamento novo com Deus, um relacionamento novo consigo mesmo, e um relacionamento novo com o seu cônjuge, o seu pai, a sua mãe, o seu filho, com aqueles que estão à sua volta. Eu desafio a transformar todo o seu pranto em uma oportunidade de alegria, de riso, de todo esse momento caótico, num momento de alívio e de manifestação pura da graça de Deus. De poder olhar e reconhecer que os limites continuarão, mas Deus nos dará a graça na suficiência para superarmos os nossos desafios. As 3 dobras são necessárias, mas um só propósito ainda mais, principalmente quando é firmado no amor que não se rompe, que não se frustra, que não se engana, que jamais desiste, de um amor santo que o nosso Deus tem para nós e que nos permite ter e também, de forma decidida, estender ao outro. Se estendemos e se vivemos assim, podemos dizer: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, Ele lá vai estar. E podemos crer que quando 2 ou 3 estiverem reunidos sem a presença dEle, com toda certeza vai aparecer conflito, dificuldade, impedimentos, e nós teremos frustrações consequentes sobre tudo que vivermos. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, para que você possa se concentrar em uma pergunta que eu quero fazer a você. O salmista disse que a situação dele estava difícil, e ele chegou num ponto em que ele ficou sem esperança, não havia mais o que fazer. Você não precisa chegar nesse último recurso, você não precisa chegar a um ponto de não ter mais nada para poder buscar o Senhor. Você pode buscar o Senhor agora. A palavra de Deus diz que todo aquele que busca, acha. Todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta se abre. Somos nós que buscamos, e é o Senhor que se faz achar. É o Senhor que se permite ser achado. É o Senhor que estabelece a resposta. É o Senhor que manifesta a cura. É o Senhor quem estabelece redirecionamento. É o Senhor que nos liberta da opressão do mal. É o Senhor que faz novas todas as coisas. E é Ele que neste momento nós podemos buscar. É nele que nós podemos confiar. E é a Ele que nós podemos tratar essas coisas que estão dentro de nós, que estão apodrecendo a nossa vida. Se nós hoje confiarmos, o Senhor poderá fazer diferença no que ainda temos para viver, porque não é o tempo que vai mudar, mas vai ser o poder de Deus sobre nós quando buscarmos, e buscarmos de todo o coração. Quando nós o buscarmos com a inteireza da nossa alma, quando nós o buscarmos não só como um reflexo de inteligência, mas quando nós o buscarmos reconhecendo como o Senhor das nossas vidas. Eu não sei como tem sido os seus dias, os seus relacionamentos, mas talvez o conflito pessoal dentro de você, também estendido a outros, da sua casa, do seu trabalho, da sua convivência, essas coisas estão deteriorando o que ainda você tem de força. Você está
se esvaindo, mas nessa noite o Senhor se estabelece como esperança maior, para que você não apenas passe por aqui, ouça, sinta, mas você aplique isso pela fé, que você faça valer essa palavra e essa experiência como sua, como pessoal, tendo nome e sobrenome, o seu. Você creu, buscou, você recorreu e o Senhor te respondeu. O Senhor te respondeu. O Senhor te responderá. Então, eu não quero te constranger, mas eu quero te dar uma oportunidade. Nessa noite Deus fala ao seu coração que você está precisando de cura, de saúde. Você nessa noite reconhece que é pecador e se arrepende dessa condição e se apresenta assim diante de Deus arrependido. Você nessa noite percebe que as suas tentativas não deram o resultado que você esperava. Você percebe nessa noite que não valeu todas as trocas que você fez, todos os recomeços que você estabeleceu sem Deus, que Ele é a razão de todas as coisas acontecerem, e que nessa noite você quer a ajuda dEle para conduzir a sua história, a sua vida, para que essa dobra dEle com você não só te mantenha em pé, erguido, mas Ele te dê a condição de avançar de pé, avançar pela fé. Se você nessa noite é alcançado por esse sentimento e esse desejo, eu quero te convidar, independente de onde você esteja sentado, para você se colocar de pé, se for esse o seu desejo, de clamar a Deus, de apresentar a Deus que não dá para seguir como está, que sem Ele não dá para sair daqui dessa noite, não dá para chegar em casa sem Deus, não dá para seguir os próximos dias dessa semana, do novo mês que está para se iniciar, não dá para fechar esse ano 2026, sem Deus não dá para poder encontrar o que precisamos dentro do nosso casamento, dentro da nossa casa, porque o nosso coração vai continuar pecador, a nossa vida vai continuar errante, limitada e falha, mas se a gente tiver esse senso de arrependimento, isso vai sendo tratado, porque Deus vai agindo, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir, nem mesmo você mesmo. Então, diante da circunstância que você está hoje, recorrer ao Senhor se torna um conselho do salmista, e se torna uma palavra que você pode empregar como verdade de Deus para você. Aonde você estiver, eu quero orar nessa noite por você. Não se preocupe sobre aqueles que estão à frente, do lado, atrás. Você sabe o que você está precisando agora. O Senhor sabe quem é você, e Ele está pronto para te abraçar e dizer: quem disse que você estava sozinho? Quem disse que você estava abandonado? Quem disse que não tinha chances? Quem disse que não podia ser diferente? Quem disse que as relações não podiam ser restauradas? Quem disse que a cura não podia ser estabelecida? O Senhor te abraça, Ele te acolhe, Ele te fortalece e Ele te enche de esperança, para que aquilo que você ainda não viveu possa viver, e não só um dia, só agora, mas para sempre. Onde você estiver, você pode, com esse gesto, essa atitude, se colocar de pé e dizer: Deus, eu quero clamar o Senhor também, porque o Senhor é meu recurso nesse momento, porque até aqui eu cheguei pura e simplesmente pela graça do Senhor, porque não foram minhas escolhas simplesmente, foi generosidade do Senhor, misericórdia do Senhor. Tantas vezes, decisões erradas, imprudentes, palavras, coisas que guardei no coração e que me transformaram no monstro que eu sou, no homem e na mulher ferida que fere, no homem e na mulher
doente que adoece, no homem e na mulher que diante do entristecimento pessoal entristece aqueles que estão à volta, diante dos conflitos multiplica, estende os conflitos. Mas hoje muda, porque eu não vou sozinho, eu não vou só por mim, comigo, eu só saio daqui se for com o Senhor, eu só encaro a minha casa se for com o Senhor, eu só dou os passos para essa semana se for com o Senhor. Então, haja com poder, com graça, transformando o meu dia, a minha história, os meus relacionamentos. Eu quero orar. Alguém mais? Aonde estiver, se for isso o desejo do seu coração, você pode se colocar de pé e nós podemos orar por você nisso. Senhor, não só pessoas que estejam aqui no templo, neste culto, mas pessoas que estão nos ouvindo agora, onde estiverem, pessoas que em algum momento vão ter acesso a essa palavra, que o Senhor que foi alcançado, o Senhor que foi matéria-prima de recorrer, de poder clamar, por corações arrependidos, pelas situações que viveram, e que nessa noite não querem encontrar a sorte de um novo tempo, querem viver a consequência de um novo tempo, procurando depositar diante do Senhor a sua vida, procurando depositar diante do Senhor os seus relacionamentos, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos sem o Senhor, há conflito, mas onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, há a Tua presença. E é por isso, Pai, que nós queremos não só ser curados pelo passado, mas sermos curados e viver de forma preventiva sobre todo o nosso futuro. Nós queremos viver o novo do Senhor, a manifestação da graça do Senhor. Nós queremos levar essa vida, a vida que traz vida e que multiplica a vida que traz leveza, a vida que traz suavidade, a vida que traz pacificação, a vida que traz esperança. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, viver isso em nós e a partir de nós, transbordante, fazendo desta dobra do Senhor uma aliança que esteja além dos nossos dedos, nosso coração, na nossa alma, para que esta ação se torne um propósito, viver com o Senhor, viver para o Senhor, e que esse amor que nunca se romperá, porque é um amor perfeito do Senhor sobre nós, seja não apenas capaz de nos erguer hoje, de nos manter em pé, de viver pela fé, mas de nos fazer vitoriosos dia após dia sobre todo o nosso futuro. Nós cremos e é por isso que clamamos ao Senhor. Nós temos experiência do que nós podemos fazer conosco, mas não queremos mais seguir assim. Pelo contrário, queremos continuar vivendo o novo e o renovo do Senhor, por coisas muito maiores que só o Senhor é capaz de fazer em nós, para o nosso bem e a extensão de todos aqueles que nós amamos. Então, Pai, arrependidos, nós clamamos ao Senhor: socorre-nos, ouve-nos, abençoe-nos, para que nós possamos seguir e vencer, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.